Do livro O Olhar Médico, Crônicas de Medicina e Saúde. O bom médico. O bom médico é aquele que refaz, mesmo sem o saber, a trajetória da medicina através dos tempos, como Hipócrates. Sabe que a vida é curta, mas a arte é longa. Sabe que a ocasião é fugidia, a experiência enganadora, o julgamento difícil. Em suma, sabe que doença representa um extraordinário desafio, tanto em termos de conhecimento quanto de equilíbrio emocional. Mas também sabe, como Hipócrates, que é preciso enfrentar o desafio com os meios que estão a seu alcance, e a isso não se recusa. O bom médico sabe, como o francês Ambroise Paré, que curar é mais do que intervir. Curar, como diz a origem latina da palavra, significa cuidar. Notável cirurgião, Paré revolucionou o tratamento dos feridos de guerra. Até então, os médicos limitavam-se a amputar pernas e braços, cauterizando os cotos com óleo fervente, o que resultava numa elevadíssima mortalidade, que Paré diminuiu drasticamente simplesmente pelo uso de compressas úmidas nos ferimentos, o que reduzia a possibilidade de infecção. O bom médico sabe, como o inglês Thomas Sydenham, que a enfermidade tem certas lógicas. Segue aquilo que se pode chamar de uma história natural, que aos poucos, e seguindo um trajeto mais ou menos previsível, transporta a pessoa para outra realidade, a realidade da doença. Mas é exatamente esta trajetória que permite o estabelecimento de uma estratégia: prevenir a doença no sadio, diagnosticá-la precocemente no já enfermo, promover o seu tratamento quando se manifesta. O bom médico sabe, como o alemão Rudolf Virchow, que a doença deve ser procurada não apenas no que é visível, mas também ali onde os olhos não enxergam. Ele sabe que é preciso recorrer ao microscópio e à radiologia, endoscopia e a tantos métodos que ampliam e complementam a capacidade de exploração do médico. Ampliam e complementam a capacidade, mas não a substituem. Político militante, Virchow também não deixou de denunciar as más condições sociais como causa de doença. O bom médico sabe ir do micro ao macro, quando necessário. O bom médico sabe, como o judeu austríaco Sigmund Freud, que é preciso ter coragem de defender as próprias convicções, como aquelas sobre a existência do inconsciente, mesmo quando elas se chocam com os preconceitos e as ideias pré-estabelecidas. O bom médico sabe, como o brasileiro Oswaldo Cruz, que é preciso enfrentar a doença na população, mesmo trabalhando na complicada fronteira entre medicina e política. O bom médico talvez não seja tão famoso quanto Hipócrates ou Paré, quanto Sydenham ou Virchow, quanto a Freud ou Oswaldo Cruz. Mas para seu paciente, para a comunidade da qual cuida, ele é a própria medicina, ciência e arte. A casa ou o hospital? Na Tate Gallery, de Londres, há um famoso quadro do artista inglês Sir Luke Fields, 1843-1927. Chama-se O Médico. Retrata um médico numa casa humilde, sentado, observando atento uma criança doente. Ao fundo, os pais. Pela janela, entra a primeira claridade da manhã, indicando que o doutor passou a noite junto à família. Esta cena, durante muito tempo, foi símbolo e um modelo da prática médica. O doutor, sistematicamente, atendia em casa, e na casa ficava o tempo necessário, e esse tempo era longo numa época em que a medicina não tinha muitos recursos para combater as doenças. Não deixa de ser irônica, portanto, a recente decisão do Supremo Tribunal da Itália, médicos de plantão, vejam só, que se negarem a realizar uma visita domiciliar poderão ser presos. A decisão resultou em um incidente.
Um médico de Palermo se recusou a ir até a residência de um homem que havia se ferido na perna com uma faca. O doutor alegou que era preciso suturar o ferimento. O paciente deveria ser trazido ao posto de urgência, mas o tribunal entendeu que essa avaliação compete ao médico e, portanto, ele deveria ter ido ao paciente. É uma discussão muito típica do nosso tempo. O atendimento no domicílio torna-se cada vez mais raro e por várias razões, algumas ponderáveis. Se se trata de uma urgência, o hospital está mais aparelhado do que o profissional com sua maleta. De outra parte, com a insegurança que hoje reina nas grandes cidades, particularmente nas brasileiras, sair principalmente à noite pode ser um perigo. Daí o movimento das emergências hospitalares. E como se sentem as pessoas ao serem encaminhadas ao hospital? Depende. Muitas delas confiam nos recursos que lá encontrarão. Mas há exceções. Uma coisa que me chamava a atenção, logo que estudante de medicina comecei a frequentar o hospital, era o pedido formulado pelas famílias de pacientes em estado grave. Doutor, se ele vai morrer, a gente prefere que morra em casa. Pedido explicável. Frequentemente se tratava de famílias muito pobres, para quem o transporte de um corpo para uma região distante representaria um problema. Melhor seria levar o doente ainda vivo. Mas não se tratava só disso. Tratava-se, e se trata, do fato de que as pessoas preferem terminar sua existência num ambiente familiar, na cama em que dormiram por tantos anos. O hospital, por mais recursos que ofereça, é um lugar estranho. Não é raro que pacientes idosos, ao serem internados, entrem em estado confusional, pela simples razão de que perdem os referenciais. Por causa disso, acentuou-se nos últimos anos um duplo movimento. O primeiro, de reduzir ao máximo o tempo das internações, o que tem vantagens adicionais, diminuindo os custos, nunca pequenos, e também a possibilidade de complicações como a infecção hospitalar. O segundo é o de levar para a casa do paciente condições de assistência que permitam minorar as dificuldades do atendimento domiciliar. Isso inclui um assunto que é objeto de polêmica: o parto domiciliar. O argumento a favor desse procedimento é de que as mulheres, no passado, sempre tiveram seus filhos em casa, assistidas por parteiras. E o exemplo sempre citado é o da Holanda. Lá, é possível optar por um parto domiciliar ou um parto hospitalar. 1/3 dos bebês nascem em casa e a taxa de cesárea é menor que 10%. Os partos de baixo risco são acompanhados por obstetrizes. O obstetra só entra em cena quando há alguma indicação médica específica. Mas sobre isso não há consenso, como mostrou um recente trabalho realizado nos Estados Unidos, que comparou as duas modalidades. O número de óbitos de bebês foi 2 vezes maior no parto domiciliar, o que reforça a convicção daqueles que veem a porcentagem de partos hospitalares como um indicador positivo da atenção à gestante. Conclusão: nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Casa ou hospital? Para responder a essa pergunta, é preciso conhecimento e bom senso. Nisso também deve ter pensado o médico de Sir Luke na longa noite que passou acordado, cuidando do seu doentinho. Nossa amiga, a dor. Quando na Bíblia Deus resolve castigar Eva pela transgressão, é com a dor que o faz. Entre dores darás à luz teus filhos. Dor é, assim, associada a castigo, a punição. E não é de admirar que os flagelados tenham escolhido a dor de chibatadas para expiar seus pecados. Mesmo o admirável Montaigne, considerado um estoico, admitia preferir o sofrimento espiritual à dor corporal. Para ele, cólica renal, que de fato produz uma dor muito intensa, é justificativa para o suicídio. Uma afirmativa que qualquer urologista
consideraria exagerada, para dizer o mínimo. O certo é que as pessoas não gostam de sentir dor. Analgésicos são remédios prescritos há muito tempo. O ópio é conhecido desde a antiguidade. A aspirina tem mais de 150 anos. Uma das razões para o incremento da cesárea, sobretudo em nosso meio, é exatamente isso: evitar a dor que faz parte do legado de Eva. Se sentir dor é ruim, não sentir dor é bom, certo? Errado. A ausência de dor pode ser um sinal de alarme e até de doença. A hanseníase, ou lepra, manifesta-se por anestesia da pele, consequente à lesão de nervos pelo bacilo causador da enfermidade. Problemas neurológicos, às vezes, também se caracterizam pela anestesia. O exemplo mais curioso e perturbador é uma rara situação conhecida como analgesia congênita. São pessoas que, desde o nascimento, não sentem dor. Uma dessas pessoas ganhava a vida exibindo-se num circo. Perfurava-se com um alfinete sem exibir o menor sinal de desconforto. Mas a analgesia congênita não é brincadeira. Essas pessoas, muitas vezes, queimam-se sem sentir, ou sofrem fraturas, ou se lesionam de maneira grave. Ou seja, a falta de dor é um risco para a integridade corporal e para a saúde. A dor é uma linguagem que o corpo usa para dizer à consciência que algo não está bem. Se um homem de meia idade acorda no meio da noite com uma dor no peito, está recebendo um sinal de advertência. É melhor procurar um médico. Numa situação menos extrema, a dor que sentimos ao praticar exercício físico, sobretudo se não estamos habituados a isso, também nos informa que talvez estejamos passando dos limites, exigindo de nosso organismo mais do que ele pode dar. Passou a época em que esse sofrimento era considerado normal. Normal é se sentir bem. Normal é também não ignorar a dor. Os astecas tinham um deus chamado Xipitotec, que gostava tanto de sentir dor que se esfolava todo. Mas o que serve para um deus não serve para o comum dos mortais, que farão muito bem interpretando a dor como um pedido de socorro do corpo.